todo mundo acha que a gente é louco, né? Elas acham que bipolar é simplesmente mudar de ideia o tempo todo, né? Então, tô aqui pra plaquinha, achei que era não. Não, mentira, acho que é assim. Ai, sou tão bipolar, sabe? Oi, gente, meu nome é Juliana Cabral, eu tenho 25 anos, eu tenho transtorno bipolar tipo 1 e hoje eu tô aqui pra ajudar vocês a entenderem um pouco mais e também desmistificar muita coisa. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alice, não vou falar sobre o nome porque é muito esquisito. Eu tenho 23 anos, eu sou psicóloga, sou diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, que é bem mal falado, e estamos aqui hoje para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essas patologias e principalmente para a gente tentar mudar a visão de vocês sobre elas. Primeiro, existem até gatilhos para quem é bipolar, mas não do jeito que é pro borderline. Eu posso usar a mesa? Imagina que esse é o polo da depressão e esse é o polo da mania. E aqui é a estabilidade. O bipolar é como se a gente tivesse aqui, beleza, eu tô estável. Eu vou demorar para passar por esse tempinho, né? Certo, tô andando. Tá bom, cheguei aqui, entrei na depressão. Eu vou demorar para sair da depressão, porque é um processo. Não é um negócio que do nada você sabe. Então ela vai, chega num pico, depois ela desce, você volta. Aí você pode entrar em outro, sabe? Tem um processo. O processo do borderline é muito mais ali, pronto, passou. É assim. Ou até essa linha. Porque, né, borderline, né, linha. Então você tá ali, tipo, você tá andando aqui na corda. Aí, putz, gatilho Y, pá. Você caiu com A, entendeu? Basicamente a diferença acho que é essa. E é interessante, assim, né? Não num ponto de vista legal, mas é interessante porque a gente compartilha muitas coisas em comum. Gente, o que mais tem é borderline sendo chamado de dramático, não é tão assim, você sabe que não é desse jeito. E uma coisa muito interessante, que um dos componentes chaves para você desenvolver o transtorno de personalidade borderline é um ambiente invalidante. Borderline é como se ele tivesse a pele inteira queimada, porque fica muito sensível, muito sensível. Então, tudo que você sente a flor da pele. Você sente demais, seja alegria, seja tristeza, seja raiva, seja tudo. E aí, as pessoas que não têm, né, essa intensidade, essa sensibilidade, elas veem o sentir do outro como uma frescura, como um drama, como não é muito bem assim. Pra gente, é assim que as coisas funcionam, sim. Pra mim, tá bom, você quer terminar esse relacionamento comigo e eu quero morrer. E eu não tô sendo dramática, é sério. Eu realmente ativou meu gatilho de abandono, eu não tenho as habilidades ali de resolução de problema, não tenho habilidades de regulação emocional. A dor é muita, eu não vou aguentar, eu prefiro morrer do que continuar sentindo essa dor. Então, não é drama. Tá? Ela tá ali, sabe, na merda, assim. E então, pô, deve ter alguma coisa com ela. Mas isso na depressão, sabe? Na mania, as pessoas acham que a gente é louca. E isso, todo mundo acha que a gente é louco, né? Principalmente naqueles casos mais graves que a pessoa, por exemplo, tem alguns famosos que tem um deles que saiu pedalando de bicicleta de um estado para o outro porque ele achou que ele era um agente secreto da CIA e que ele precisava avisar o presidente que ele ia matar o presidente. Então ele tinha que avisar ele é agente secreto, entendeu? Então, isso acontece, isso é real, mas as pessoas acham que você é louco e as pessoas não sabem lidar com o que tá acontecendo. Em mania, as pessoas veem que você não tá normal, que você tá ali com uma atividade muito fora do comum, só que elas não sabem lidar. Às vezes por medo, porque a gente pode ficar muito agressivo. A pessoa, muitas vezes, ela não quer sair dali, porque estar em mania, pra quem é bipolar, você não percebe o que é ruim. Você tá ali, nossa, maior alegria do mundo. Quando você é bipolar e tá em mania, você fala, nossa, sou demais, gente. Vocês me desculpem,
Mas sou melhor que vocês, porque eu entro assim, que eu fico assim, vocês não ficam. Mas é diferente. Não, na verdade eu fui pro psiquiatra porque eu já tinha passado por um cardiologista depois de uma semana, 2 seguidas indo no pronto-socorro e me davam calmante, me liberavam e tal, beleza. No dia seguinte a mesma coisa e eu fiquei uma semana assim, aí me mandaram pro cardiologista porque minha principal queixa lá era meus batimentos cardíacos aceleradíssimos. O cardiologista mal me deixou explicar o que estava acontecendo e ele falou que era síndrome do pânico. Porque nessa época eu estava tendo alucinação, que é uma coisa que pode acontecer em transtorno bipolar do tipo 1. E ele achou que era isso, porque eu tinha medo de ficar em casa, eu achava que tinha alguém atrás de mim vindo me matar, além das coisas que eu enxergava. Então, ele já me cortou, falou que era isso, eu comecei a tomar antidepressivo. E aí, mais ou menos 2 meses tomando isso e procurando muito na internet sobre síndrome do pânico, eu percebi que não tinha nada a ver. E aí, eu virei pra minha mãe e falei, vamos fazer um negócio direito, sabe? Vamos num psiquiatra. E aí, ela buscou um psiquiatra pra mim, uma indicação de uma outra médica que eu já gostava muito. E quando ele falou, você é bipolar, eu falei, cara, graças a Deus, alguém achou o que tem de errado em mim, sabe? Foi um alívio ter o diagnóstico. No meu caso, o meu diagnóstico, ele na verdade foi um quadro bem específico, porque eu fui diagnosticada em uma sessão só. Eu ia passar 1 mês fora, uma viagem internacional, e os meus pais falaram na época, ou você vai pra psiquiatra, ou você não vai viajar. E eu só fui arrastada, forçada, mesmo estando num quadro muito difícil, e mesmo estudante de psicologia, né, na época eu não era formada, e eu ia me arrastando, achava que ela ia me dar um monte de remédios, ia me dar um diagnóstico que não ia ter nada a ver comigo, e ok, mas eu tava indo lá pra fazer a média pros meus pais. Cheguei lá, ela falou, borderline, ok, tá certo, ok. Fui pesquisar, tudo batia, tudo, todos os critérios batiam. Comportamentos impulsivos e autodestrutivos. Então, por exemplo, eu sempre tive um problema com compras, eu estava tendo um problema com uso de substâncias, hipersexualização, que também é confundido na bipolaridade, que na fase de mania também tem muita hipersexualização, automutilação, ideação suicida, compulsão alimentar, um quadro de transtorno alimentar que também é muito comum, um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis. Então, assim, era o prato cheio. Mais pra sim do que pra não. O transtorno bipolar, se você toma qualquer coisa que possa alterar seu nível de energia, por exemplo, você toma qualquer coisa com cafeína, a sua chance de entrar num quadro de mania ou hipomania, que é uma forma mais branda da mania, que é o tipo 2 que tem, o tipo 1 também tem, o tipo 1 tem todos, o tipo 2 chega na forma mais branda de mania, essa é a diferença. É como se as nossas célulazinhas fossem mais sensíveis. Então, se você coloca cafeína no seu corpo, para uma pessoa que não tem transtorno, ela vai agir de jeito X. Pra gente, ela vai agir de jeito x ao quadrado, entendeu? Então, você pode acabar não desencadeando uma crise por causa do café, mas são várias coisas externas, o café, por exemplo, que juntas ela pode te ajudar a desencadear essa crise. No meu caso, o transtorno, o borderline, é um transtorno de personalidade. A bipolaridade não. Como um transtorno de personalidade, existem alguns traços da minha cognição, do meu funcionamento cognitivo, que são diferentes. O borderline, junto com a bulimia nervosa, que é um transtorno alimentar também muito associado à rigidez, se eu for ficar impondo regras para mim, regras rígidas, eu vou acabar piorando o meu quadro. Por quê? Porque a gente já vai para extremos. E é muito fácil, se você descuida um pouquinho, é muito fácil você criar uma regra para você mesma e você criar um monte de empecilhos para a sua vida se você não seguir essa regra. Outras coisas também que geralmente as pessoas não fazem é atividade física, que isso
para qualquer pessoa e para quem tem transtorno, mais ainda é essencial. E sono regular também é muito importante, por quê? Porque esses fatores, eles acabam diminuindo a nossa vulnerabilidade biológica. O que é essa vulnerabilidade biológica? Eu costumo explicar. Como é que você se sente mais apta ou mais apto a responder pelos problemas à sua volta? Quando você tá exausta, com fome, sabe? Acabou de ter um dia super cansativo, não aguenta mais, tá com dor de cabeça. Ou quando você tá descansada, acabou de acordar, está bem alimentada. Então, para os transtornos, é importante você manter uma estabilidade nessa questão biológica mesmo. Tivesse mais umas 3, 4 aqui, eu tava... Tirando a vulnerabilidade biológica, que é algo que afeta muito e agrava muito, eu diria que a grande maioria esmagadora dos transtornos, se não todos, também tem alguns considerados, pelo menos pro meu transtorno, que é um transtorno de personalidade, gatilhos, que a gente fala. Borderlines têm uma alta sensibilidade a, por exemplo, o abandono, seja ele real ou imaginário. Inclusive, esse é um dos critérios diagnósticos também. Então, qualquer situação que pode nem ser especificamente uma situação de abandono, mas que para o meu inconsciente, para o meu irracional, está remetendo ao abandono, isso já é como se um botãozinho vermelho fosse clicado e eu já começo a funcionar diferente. Então, existem certos gatilhos que podem acabar acionando essa crise de desregulação emocional e crise dissociativa. Tentativa de suicídio. As próprias crises dissociativas são muito assustadoras. Teve uma vez, eu acho que eu tava começando ainda, eu não era diagnosticada, e eu simplesmente entrei numa crise dissociativa e eu acordei quando eu tava com uma faca de cozinha na mão, enorme, desse tamanho, e eu entrei em choque, em pânico. Eu tava meio assim, porque eu tava imaginando coisas que envolvessem outras pessoas. Mas eu sou uma pessoa que eu aprendi a pedir ajuda. Mas eu fazia tudo sozinha. Desde pequena eu fazia tudo sozinha. Eu achava que eu era dona do meu nariz e que eu não precisava da ajuda de ninguém pra nada. E isso segue até hoje um pouco, mas eu aprendi que eu preciso pedir ajuda. Então muitas das coisas que eu vivi foram sozinha. Então todas as minhas crises foram sozinha. Eu demorava muito para pedir ajuda pro psiquiatra, mesmo querendo me matar, eu não pedia. As alucinações também foram algo traumatizante, mas que eu acabei nem lembrando delas quando eu levantei a plaquinha, porque quem tem alucinação, você não se assusta mais depois. É como se eu estivesse vendo a luz que tá aqui do lado e ela não existisse, mas pra mim, beleza, ela tá ali e eu sei que ela vai estar ali. Eu sei que em depressão, por exemplo, Juliana, isso é particular meu mesmo, cada um vai ter de um jeito, mas eu vejo uma coisa específica em depressão e outra coisa específica em mania. Então, se eu tô vendo o cara correndo na minha frente, todo de preto, sem rosto, é depressão. Se eu tô vendo uma menina com suéter azulzinho, com cara super definida, com cabelão preto, lindo, hidratadíssimo, com uma camisa branquinha, assim, eu não consigo ver a parte de baixo, sentada atrás do meu carro, ou no retrovisor, ou no prédio da frente, ou você tá no shopping, assim, no meio das pessoas, você vê ela ali no meio, eu sei que é mania. Então, são muito específicas e foram muito traumatizantes na época porque me assustavam. Hoje são traumatizantes porque eu lembro, mas não porque me assustam mais. Antes de mais nada, eu sei que vai dar muita vontade de pesquisar tudo na internet, no Google, só que a gente precisa se ajudar, né? Então, o que eu vou falar agora não pesquise, é importante você saber sobre o seu transtorno, é importante você saber sobre o borderline, isso é muito importante, mas vá para fontes confiáveis,
tá? Inclusive, teve um livro que eu li que é horrível. Na verdade, eu parei de ler na metade, porque é uma romantização dramática, horrorosa sobre borderline. Então, assim, esse tipo de conteúdo só vai te fazer sentir pior. Então, pergunte para sua psiquiatra, seu psiquiatra, psicóloga, psicólogo, quais fontes você pode ler sobre. É muito importante que você leia sobre. É importante que você crie uma rede de apoio, tá? Então é importante que você saiba comunicar para as pessoas, é importante que você saiba pedir ajuda, é extremamente importante que você se engaje no seu tratamento, porque, assim, as pessoas podem te ajudar, mas só você pode fazer por você, tá? Tem como você viver com leveza, tem como você ter relacionamentos estáveis, tem como você ter uma boa autoestima, um trabalho, tem como você ter uma vida maravilhosa, tem como você ter uma vida que vale a pena ser vivida, que é o lema da DBT, né? Mas você precisa se esforçar, você precisa se engajar no tratamento e você precisa encarar as suas vulnerabilidades como vulnerabilidades. Nossa, exatamente a mesma coisa, sabe? Eu recebo muita mensagem de mulheres falando que elas não conseguem aceitar o transtorno porque ela sempre ouviu que bipolar é gente louca, sabe? E a gente não é louco, a gente, sabe, não precisa estar com uma camisa de força amarrado, sabe? A gente tá muito na cabeça com aquelas coisas que a gente vê no filme. E, gente, filme não retrata a realidade. Alguns poucos vão retratar alguma coisa muito bem retratado ali, sabe? Mas a maioria é só pra ser bonito ali no filme, sabe? É pra dar impacto. Então, você não precisa se identificar com as pessoas que estão no filme. Muita gente vem me falar, ai, eu acho que eu não sou bipolar, porque não me identifiquei com a Anne Hathaway lá no filme. Sim, gente, eu também não me identifiquei com a Anne Hathaway no filme, porque ela é tipo 2, eu sou tipo 1, sabe? Existem, mesmo tipo 1, pode ser que a pessoa não se identifique comigo. Sabe, o bipolar, a gente fala que ele é um espectro, né? Então ele tem várias ramificaçõezinhas, assim. E até por isso as pessoas confundem com todo mundo é bipolar, porque acham que porque é um espectro, todo mundo tem um pouco. Não é. Autismo também é um espectro. Todo mundo é um pouco autista, sabe? Não. Assim como ela falou, você não tá quebrada, você não é um monstro, sabe? As pessoas têm muito medo da gente, mas a gente não vai fazer mal pra você, principalmente se a gente tiver... sabe, se cuidando, que é o que todo mundo precisa fazer, sabe? Não adianta você ter o diagnóstico e ficar lá sentada e não fazer nada, sabe? Você tem que fazer a sua parte. O remédio não vai fazer tudo por você e ir na psicóloga e ficar lá sentada assim também não vai fazer milagre. Você precisa estar engajada com a sua melhora e com a sua mudança, porque, cara, você merece ter uma vida boa, mas... você não é um erro. Eu achei que eu fosse um erro por muito tempo. Eu sempre achei que eu tivesse nascido errado, que alguma coisa aconteceu comigo, que não é possível, sabe? Tipo, alguma maldição. Mas não é. Também É só um jeito diferente de funcionar no mundo.